Somos rock pelo rock. Hoje a história a ser contada é dessa banda, The Purple. Estou com a camisa aqui, né? The Purple. Eu costumo dizer que essa banda é a seleção brasileira da Copa de 70, para quem entende de futebol vai saber o porquê que eu comparo, né? Mas a seleção brasileira da Copa de 70 do rock. Isso é uma junção muito grande de músicos inspirados, competentíssimos e muito criativos, que transformaram esta banda numa lenda dentro do rock. E hoje a gente vai contar uma pequena história sobre o seu maior clássico, Smoke on the Water, desse disco, Machine Head, ok? Fica aí. O Deep Purple é uma banda que começa ali pelos finais dos anos 60, né? 67, alguma coisa em torno disso. Teve várias formações antes, era formada por músicos renomados e tal. Mas essa formação Deep Purple, ela estreia no LP Shades of the Purple. Não com esta formação que é o Mark II, né? O Deep Purple tem vários marks aí, várias formações na sua história, né? A primeira contava com os vocais de Rod Evans, com o baixo de Nick Simper, enfim, eram com Blackmore e Jon Lord já na formação Ian Pace. Esses três basicamente se repetem nas formações principais do Deep Purple, né? Depois, um pouco mais à frente, vai haver a entrada desse que está cantando aí atrás, Ian Gillan, nos vocais, e do baixista Roger Glover, para mim um dos maiores baixistas da história do rock. Não somente baixista, como produtor musical também. Mas é com a entrada de Ian Gillan e Roger Glover no baixo, e ainda mantendo na formação Rich Blackmore, o gênio da guitarra. Talvez o primeiro Guitar Hero da história. O primeiro não, porque fica difícil falar, tem Jimi Hendrix, tem outros. Mas assim, talvez o primeiro virtuoso, vamos colocar assim, da guitarra. O cara que misturava influências clássicas no som da sua guitarra e tocava com uma virtuosidade um pouco maior, virtuosismo, aliás, maior na sua composição. Mas a formação é Jon Lord no teclado. Esse para mim é o tecladista mais rock and roll que já existiu, né? A essência dele de tocar, o teclado é fundamental no som do The Purple, né? Para fazer toda a massa sonora da banda. Jon Lord, Ian Pace, grande baterista, Rich Blackmore na guitarra, Roger Glover baixo, Ian Gillan no vocal, Mark II, que gravou para mim os maiores clássicos do The Purple. A história em questão hoje é acerca da música Smoke on the Water. É a faixa 5 desse disco, Machine Head, do Deep Purple. Disco lançado em 1972 e que provavelmente, com certeza, é o maior sucesso comercial da história do grupo. Falando um pouquinho da música em si, Smoke on the Water, ela é uma música que, por exemplo, o Rich Blackmore ele não gosta muito. Não é que ele não gosta, eu acho que devido a ela ter ficado tão massificada, ter se tornado um clássico tão tocado e amplamente divulgado por todos, que o Rich Blackmore ele pegou um pouquinho de ranço. Imagina você ser um guitarrista extremamente virtuoso e um cara extremamente temperamental, extremamente de dificuldades para lidar. Para você ter uma ideia, nos shows do Deep Purple ele jamais gostava, ele não gostava, e todo cameraman deveria saber isso, de ser filmado do lado esquerdo do corpo. Ele somente aparecia com essa parte que ele dizia que essa outra parte não é legal, não sei. Enfim, Pinel. Não podia. Num show, California Jam, já com o Dave Coverdale, o Mark III, conta a sua história, que certa vez ele deu uma guitarrada num cameraman que ousou filmar ele de frente, né? São esquisitices dos stars rockers, das estrelas do rock aí. Mas, voltando ao foco, né? Falar de Smoke on the Water, em 1971, para ser exato, lá para o final de 1971, dezembro, o Deep Purple havia se alojado na Suíça, onde gravaria o próximo disco,
usando o material, a aparelhagem dos Rolling Stones, a aparelhagem móvel de gravação que os Rolling Stones tinham montado. Eles inicialmente previram gravar esse disco no Cassino Hotel, na beira do Lago Geneva. O festival famoso de jazz de Montreal, Montreux Jazz Festival, era realizado nesse cassino. E na noite anterior à gravação, eles iniciariam no dia seguinte a gravação desse disco, Machine Head, havia um show do grande Frank Zappa and the Mothers of the Invention, tocando naquela noite, nesse cassino, próximo, no local onde eles estavam ali reservados, né? Eles estavam no hotel ali, a banda toda, esperando para gravar no outro dia. Quando no famoso show de Frank Zappa, né, no início do solo de teclado, de uma música chamada King Kong, inclusive, do Frank Zappa, algum lunático achou por bem de estourar um sinalizador dentro do local. Pegou no teto e pegou fogo, porque era madeirado. Uma curiosidade, seria o último show desse teatro, ele seria fechado no dia seguinte para fazer diversos reparos que necessitavam. Não teve tempo. Alguém estourou um sinalizador no show do Frank Zappa e botou o cassino todo em chamas. Algo que infelizmente aconteceu no Brasil, na Boate Kiss, e algumas pessoas se lembram, né? Nunca é uma boa ideia estourar um sinalizador num local fechado. Bom, sei que houve um enorme incêndio e o Deep Purple está lá próximo. O Roger Glover conta que de madrugada eles acordaram com aquela fumaça toda. O fogo foi tão grande que se espalhou pelas vizinhanças do Lago Geneva. Por isso que vai o nome, né? Smoke on the Water, né? Fumaça na água. Faz alusão a esse incêndio nesse prédio, né? Nesse cassino, em cima do Lago Geneva. E o Roger Glover disse que teve a inspiração, esse título, Smoke on the Water, veio de Roger Glover. Teve essa inspiração quando ele acordou depois de um pesadelo, que isso ficou na cabeça dele, esse incêndio, e fazendo alusão à fumaça do incêndio sobre as águas do rio, do Lago Geneva, onde o cassino ficava nas suas margens. A própria letra de Smoke on the Water retrata toda essa tragédia pessoal antes da gravação do Machine Head. Fomos todos para o Montreux. Montreux era o nome do cassino, do local onde eles iam gravar no disco. Às margens do Lago Genebra, para gravarmos um disco com o estúdio móvel dos Stones. Não tínhamos muito tempo. Frank Zappa e The Mothers of Invention estavam no melhor lugar por lá, mas algum idiota com sinalizador incendiou o local até o chão. Fumaça sobre a água, fogo no céu. Eles queimaram totalmente o cassino, a casa ruiu com um som terrível. Funk Cloud estava correndo para todo lado, tirando as crianças do local. Aqui uma menção. Funk Cloud é o nome do cara, o organizador do Jazz Festival de Montreux. Cloud, vai me fugir o sobrenome dele. Era Cloud alguma coisa. Conta que no desespero ele se juntou aos bombeiros e corria para dentro e trazia a pessoa para fora. Corria para dentro e trazia a pessoa para fora. No desespero para tentar salvar as pessoas. E o Deep Purple registrou isso na música Smoke on the Water, quando ele fala: Funk Cloud estava correndo para todo lado, tirando as crianças do local. Quando tudo terminou, tivemos que procurar, aí ele já fala da nova procura, outro lugar, na Suíça, né? E terminaram num grande hotel, que depois eles comentam no meio da música. Mas com o caminhão de gravação dos Rolling Stones lá fora, nós fizemos a nossa música. Com algumas luzes vermelhas, algumas camas vermelhas, fizemos o lugar suar. Não importa o que ganhamos com isso. Eu sei que nunca mais esqueceremos da fumaça na água e fogo no céu. Esse é um exemplo, né, de como um artista consegue transformar tragédias em arte. Muita gente canta esse refrão, mas não sabe o que significa. E o riff também ficou muito marcado. Mas aí está a história por detrás de Smoke on the Water. Fato é que eles gravaram esse disco, Smoke on the Water explodiu,
Highway Star, Made by Lil, Pictures of Home, Blaze, Space Trucking, Never Before, o disco inteiro é uma pérola. Se você nunca ouviu, você quer conhecer o rock, conhecer coisas fundamentais na história do rock, e se você já conhece a de longa data, nunca é demais você rever clássicos. Smoke on the Water está nesse belíssimo disco Machine Head. Valeu? Fui!